mais uma assertiva errada. C. Ambas são exercidas pela própria administração, certo? Sendo a tutela a expressão do poder disciplinar, já podemos parar por aqui. A gente sabe que o poder disciplinar ele decorre de hierarquia. E não existe hierarquia sobre um órgão da administração direta para com um órgão da administração indireta. Por isso que essa questão está incorreta. Aqui, ó, continuando, ela diz: e a autotutela do poder hierárquico não faz sentido algum. Ok? A autotutela ser do poder hierárquico, se é a própria pessoa, o próprio órgão, a própria entidade controlando seus próprios atos. Ok? É o próprio órgão tutelando seu próprio ato. Então, não é impossível decorrer do poder hierárquico, porque não é um órgão superior controlando um órgão inferior. Tá? Mais uma assertiva errada. Vamos para D. A tutela decorre do poder hierárquico. Já podemos parar por aqui. A gente sabe que a tutela não decorre do poder hierárquico, porque não existe essa hierarquia entre o órgão da administração direta, o órgão controlador, tá? O órgão ministerial, sobre a entidade da administração indireta. Vamos lá. E por fim, a letra E que diz: é através da tutela que a administração direta, aí, ó, a administração direta exerce o controle finalístico sobre entidades da administração indireta. Perfeito, gente. Controle finalístico que a administração direta exerce sobre a administração indireta, também chamado de controle ministerial. Enquanto pela autotutela, a administração pública exerce controle sobre seus próprios atos. Então é essa a diferença entre o princípio da tutela e da autotutela. Ok? Vamos avançar. Determinado município, após celebrar com particulares contrato de promessa de venda e compra de glebas de sua propriedade, passou sob a gestão do novo prefeito a promover anulações contratuais porque os parcelamentos pactuados não estariam regularizados por não atenderem a requisitos legais. Nessa situação hipotética, para obstar à pretensão do município, será adequado que o particular prejudicado invoque em seu favor o princípio da... Bom, o que aconteceu aqui? Um determinado município firmou um contrato com particulares, né, sobre compra e venda de propriedades. Gerou expectativa nesses particulares e os efeitos desse ato já estavam recorrendo. Tá? O tempo foi se passando, aí veio um novo prefeito e começou a promover a anulação de todos esses contratos porque ele identificou algumas irregularidades. Sendo que pelo princípio da confiança legítima, e este é o gabarito da questão, sempre que isso acontecer, tá, o ato ele deve ser mantido. E se não for mantido, é necessário indenizar o prejudicado, é necessário indenizar o particular prejudicado pela quebra da confiança legítima. De fato, foi uma confiança legítima, porque ele confiou na administração pública, o contrato foi aprovado, porém, posteriormente, né, um tempo depois que o ato já foi, que os efeitos do ato ele já foi estabilizado, né, que já tinha gerado aquela expectativa no particular, veio um novo prefeito e anulou tudo, quebrando o princípio da confiança legítima. E segundo esse princípio, esse ato ele deve ser mantido. Logo, nessa situação hipotética para a pretensão do município, será adequado que o particular prejudicado invoque em seu favor o princípio da confiança legítima. É bom vocês pesquisarem sobre esse princípio, que é um princípio que pouca gente conhece e com certeza derrubou muita gente nessa prova. Aqui, ó, Banca CESP, tá? Banca CESP, poucas pessoas conhecem esse princípio. Então vamos estudar esse princípio. Vamos para a nossa próxima questão. Com relação a serviços públicos, julgue o próximo item. De acordo com o princípio da continuidade do serviço público, não é possível sua suspensão mesmo nos casos de falta de pagamento. Certo ou errado?
Errado, gente. Por quê? Porque existe sim essa previsão da suspensão do serviço que é prestado por falta de pagamento do usuário, desde que previamente notificado, tá? Primeiro ele tem que ser notificado para depois haver a suspensão, ok? Isso é uma exceção ao princípio da continuidade do serviço público. De acordo com o princípio da confiança ou da segurança jurídica, a nova interpretação da norma administrativa não deverá ter aplicação retroativa, certo ou errado? Bom, surgiu uma nova interpretação de uma lei, tá? De uma norma administrativa, ela vai retroagir? Não, a regra é que ela não retroage, só um minuto, certo, né? Ela não vai retroagir, salvo se for para o melhor atendimento do fim público a que se dirige, mas a regra é essa mesma. Pelo princípio da confiança, da segurança jurídica, a nova interpretação da norma ela não vai retroagir. Não viola o princípio da isonomia ou impessoalidade a previsão editalícia que preceitue a impossibilidade de remarcação de teste de aptidão física diante de circunstâncias pessoais do candidato, certo ou errado? O que aconteceu aqui? O edital de um determinado concurso público, ele proíbe a remarcação de teste de aptidão física caso o candidato ele não possa comparecer. Se o candidato não apareceu, ele não pôde comparecer, foi por um motivo alheio à vontade da administração pública. É por isso que essa previsão no edital, tá? Essa previsão editalícia, ela não infringe o princípio da isonomia ou da impessoalidade. Por isso que essa questão está certa, assertiva, está correta quando diz que a previsão no edital que impossibilite a remarcação do teste de aptidão física, ela não infringe o princípio da isonomia ou impessoalidade. Os princípios da eficiência, aplicado ao modelo de excelência nos serviços públicos prestados ao cidadão, implica na necessidade de... a questão está querendo saber a definição do princípio da eficiência. Alternativa A. Tratar os diferentes de forma diferente e os iguais de forma igual, não fazendo acepção de pessoas, está falando do princípio da isonomia. Então não é a alternativa A. B. Ser transparente em relação aos fatos e dados, contemplando uma forma eficaz de prestação de serviços à sociedade. Aqui está falando do princípio da publicidade. Tá? C. Pautar a gestão pública por um código de qualidade baseando em consensos morais de aceitação de serviços públicos. Aqui estamos diante do princípio da moralidade. D. Agir sob o efeito legal, pois nenhum serviço será considerado eficiente se sua via estabelecer uma gestão à revelia dos processos legais. Aqui, obviamente, está falando do princípio da legalidade. Só restou a alternativa E. E esse é o nosso gabarito, já vamos marcar aqui. Fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade ao menor custo possível, focando na relação qualidade do serviço e qualidade do gasto. Isso é você ser eficiente, você fazer o melhor possível, gastando o mínimo possível. É aquele servidor que, por exemplo, não gasta muito material, não perde muito tempo, mas é muito produtivo. Neste caso, estamos diante de um servidor eficiente. Neste caso, estamos diante de um servidor que atende ao princípio da eficiência. O princípio, a administração pública pode anular e revogar os seus próprios atos sem precisar recorrer ao Poder Judiciário. O princípio que subsidia o controle da administração pública sobre seus próprios atos quanto ao mérito e quanto à legalidade é denominado de princípio da autotutela, tá? É aquele princípio no qual a administração pública ela tem poder para anular e revogar seus próprios atos sem precisar recorrer ao judiciário. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser observados pelo agente público que atue como fiscal, já que esses princípios apresentam um importante papel no controle de atos discricionários que impliquem sanções
administrativas, tá? Aqui está falando dos fiscais que atuam na administração pública. Caso ele identifique alguma infração por parte da administração, quando ele for aplicar essa sanção, ele tem que observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não haja nenhum excesso, nenhum exagero naquela sanção. Logo, a sanção precisa ser uma medida razoável e o grau da sanção compatível com o agravo.